Vamos falar um pouco sobre organização da cadeia produtiva, desde o agricultor até a questão da indústria e tudo mais. E é algo que até então nós aqui do historiadervamate.com.br, do nosso site, da Rádio do Mate, desconhecemos e a partir desse podcast, dessa conversa com a Sinara, extensionista da Emater Rio Grande do Sul, ASCAR, para poder esclarecer um pouco do que está ocorrendo na centenária, mais cinquentenária, então, 150 anos de Palmeira das Missões neste ano de 2024. E aí, essa proposta de discutir com a cadeia produtiva da erva mate, políticas públicas para o setor, é isso? Buenas, Sinara. Buenas, Sidney, tudo bem? Sim, Sidney. Palmeira das Missões, completando 150 anos. Estamos aqui, então, iniciando um processo muito interessante, né? Palmeira das Missões, cidade conhecida no nosso estado como berço da erva mate, reconhecida a nível estadual através da legislação própria, né? Conhecida também no nosso estado pela erva boa de Palmeira das Missões, né? Que todo mundo conhece a erva mate de Palmeira, que é referência em todo o nosso estado, e desta forma, vindo a ser reconhecida, né, como berço da erva mate, e iniciando, então, nesse ano, através dos produtores, tanto ervateiros, quanto tarefeiros, quanto todas as pessoas envolvidas nesse processo de trabalho da erva mate, né, com uma busca de políticas públicas para esse setor, que é muito importante, principalmente no nosso estado, né, que é a nossa bebida símbolo, que é a nossa árvore símbolo também. Então, a gente vê que a necessidade desse setor se fortalecer, e também, desta forma, a gente se reuniu com os produtores, né, nos encontramos com os produtores, de uma maneira que partiu deles, que isso foi muito interessante para nós, do nosso trabalho, né, e também a realização com o poder público, né, tanto o executivo quanto o legislativo, tem entendimento desse processo, né, do fortalecimento dessa cadeia, desse ramo que muito é importante para os municípios que são essencialmente agrícolas, né, então é uma forma da gente fortalecer esse setor e também de reconhecer esses ervateiros, né? E também o poder público considerar isso importante para o município. Então, a gente teve essa reunião com base em várias demandas dos produtores, que partiu deles, essas demandas, né? E a gente nos reuniu, então, com o executivo, com o legislativo, juntamente com os produtores, para colocar em conhecimento, então, essas questões que são interessantes para o nosso município, né? Então, a gente vê que, dessa forma, surgiu vários pontos que serão iniciados, né? Ou dado continuidade em alguns nesse ano de 2025, mas fazer um planejamento que é muito importante, que a gente vê que pode ver que se a gente não tiver um planejamento, a gente não consegue dar sequência no onde a gente quer chegar, né, nos objetivos que a gente quer chegar. Então, Quando a gente dessa fala forma, Quando a gente fala de planejamento, é mais ou menos como a gente pensar numa viagem. Ah, eu quero chegar a Porto Alegre. Aí, para você chegar em Porto Alegre, você precisa saber do que você vai, como que você vai, as ferramentas, e para que chegue ao destino de uma forma mais tranquila. Claro que podem haver percalços no meio dessa viagem, mas se tiver um planejamento, é um ponto de partida bastante interessante. Creio eu que para a Emater, para a Secretaria Municipal de Agricultura, aí de Palmeira das Missões, também é fundamental que esse trabalho de vocês acaba ganhando evidência, porque ele pega da ponta lá do agricultor que está na produção, do ervateiro que recebe, até chegar ao poder público, e o poder público também tem esse amplo conhecimento de quais são essas demandas, Sinara? nós temos em vários setores que foi apontado a questão desde cultura, turismo, agricultura, a questão também da educação, né? Então, um dos pontos principais, assim, foi a questão da introdução da erva mate na alimentação escolar, né?
na parte da educação, a capacitação das servidoras, das merendeiras, que a gente chama aqui no Sul, né? A introdução do chimarrão nas escolas, porque a gente vê que nós temos o dia 20 de setembro, que é o dia que a gente comemora, né? A Semana Farroupilha ali, e a gente vê que, teoricamente, a gente lembra que é gaúcho somente, mais que é gaúcho somente nessa Semana Farroupilha, né? Mas então que se introduza mais essa atividade da questão do chimarrão nas escolas durante todo o ano, né? Ao longo do ano. Também da cultura, nós somos a terra do Carijo, da canção gaúcha, um dos festivais, os maiores festivais do nosso estado, né? Estamos na 37ª edição, vamos para a 38ª, o ano que vem, né? Então, também é uma forma da gente fortalecer esse setor, dando visibilidade, porque o que a gente percebe? Muitas vezes a gente tem todas as ferramentas e falta conhecimento das pessoas, do próprio local, né? Então, é essa valorização, a valorização desse contexto histórico todo de Palmeira das Missões em relação à erva, que é uma erva boa, que todo mundo reconhece, né? Quem prova da nossa erva sempre gosta, né? Da erva nativa da palmeira. Temos também o processo dela de resgate das sementes nativas de Palmeira das Missões, através da erva buena da palmeira, que é um trabalho de clone, juntamente com a UFSM e o Viveiro AMA, de Novo Barreiro, né? Juntamente com a ACEMA, com a nossa Associação Celeiro Missões, que faz parte do nosso polo ervateiro, né? Então, todo esse processo, tanto da educação, da cultura, e o principal seria o fortalecimento da agricultura, né, que foi levado em consideração, que estava presente conosco o atual vice-prefeito municipal, o Régis Lorenzoni, representando o Poder Executivo, e que foi a reeleição, então se elegeram, né, se reelegeram, então eles têm conhecimento do processo, e já está previsto um recurso no orçamento da agricultura. Então, a gente já parte de uma forma, tendo em vista esse conhecimento, esse reconhecimento dessa atividade, do início já com o pé direito, né, para 2025. A ideia é fortalecer, capacitar os produtores, criar política pública de doação, de mudas, de formas de acompanhamento também, né, para todo esse processo ervateiro, de conhecimento, de ampliar conhecimento para os nossos produtores, também da questão de adubação, a possível doação de adubo, de calcário, fazer análise de solo. Então, criar essa política pública para desenvolvimento dessa cadeia produtiva, né? A gente pôde perceber que os produtores estão interessados nisso, é uma coisa que eles querem. E a gente vê que, quanto a Emater também, que esse fortalecimento partindo do produtor é melhor do que quando a gente procura, né, seja o poder público ou a Emater, procura o produtor tentando convencer ele de alguma coisa, né. Então, esse fortalecimento partindo dos produtores, assim, nos motivou muito também, né, e a gente vê que esse processo todo é um processo inicial, mas que a gente já vê um resultado prático, participando dessa reunião e vendo que a, a forma que eles propuseram de criar uma associação dos produtores de Palmeira das Missões, então, vendo a forma de legalização, de ir em busca de recursos, de fortalecer toda essa atividade ervateira, né, a gente vê que é uma chance única, que muitas vezes as pessoas, assim, no setor ou em outras atividades, normalmente se distanciam umas das outras, né, e essa busca dos produtores é de fortalecimento da cadeia produtiva da erva mate, até quando eles apontaram as demandas deles, né, surgiu tudo isso, surgiu a questão da cultura, da educação, do turismo, a criação de roteiros turísticos, de trilha de erva mate, nós temos criado, que já foi realizado aqui, o roteiro turístico Palmeira das Missões, berço da erva mate, então a ideia é dar continuidade a isso, a gente percebe que o setor necessita disso, né, e as propriedades estão adequadas para receber.
É só a gente tentar organizar, fomentar cada vez mais essas atividades, né? Que o resultado a gente sabe que colhe logo, logo. Até uma das preocupações é em relação ao próprio Carijo da Canção Gaúcha. A gente recebe vários turistas aqui no Carijo da Canção Gaúcha, vários músicos, e o que essas pessoas fazem considerando que o festival é só à noite? Então, criar atividades vinculadas à erva mate para esse pessoal ocupar esse espaço durante o dia, né, Sidney? Assim, de que isso fortaleça também a questão turística de Palmeira das Missões, aproveitando que a gente já tem o público certo nesses dias do evento, né? Então, também desse fortalecimento. E É esse interessante, ano... interessante porque, como tu disse, vem nesse conjunto. Então, a partir do momento que a pessoa vem para o festival, ela pode passar o dia, pode saborear um produto da erva mate, ela pode fazer uma trilha. Então, fortalece todo mundo e, sobretudo, gera renda, Sinara. Sim, sim. E até a gente, esse ano, iniciou um trabalho no parque com o Recanto do Mate. O poder público construiu uma casa num espaço lá do parque de exposições e foi utilizado e feito a reunião da SEMA. A gente foi tentado colocar lá nesse espaço um pouco da história da erva mate, né? Foi feito um carijo, porque o carijo, a gente questionava até carijo da canção gaúcha, mas todo mundo sabe o que é um carijo? Tem pessoas que não sabem, né? Ou por que o nome carijo da canção gaúcha, né? Então, a gente fez um carijo, tinha outros instrumentos que foram utilizados na questão da erva mate, né? Desde um soque, de um moedor. Então, a gente tentou resgatar um pouco dessa cultura da erva mate nesse espaço. E o Poder Executivo, nessa reunião, sinalizou que esse espaço vai ser cedido para os herdadeiros, para os produtores de erva mate. Então, nesse Carijo do ano que vem, os produtores de erva mate e Palmeira das Missões terão um espaço deles. Foi iniciado lá um bosque, que a gente chama de bosque de erva mate, foi plantado mudas de erva mate, a gente pretende plantar mais e ampliar esse espaço, que seja um espaço aconchegante, um espaço do mate mesmo, para que as pessoas cheguem e possam se sentir à vontade nesse espaço e provar da nossa erva mate de palmeira, né? E também divulgar também toda essa questão da produção de erva mate aqui de Palmeira das Missões. Até porque quando falou agora há pouco, em relação à questão de criar uma associação. Então, o poder público tem o dinheiro, que é do nosso imposto pago, e que vai lá para Brasília, depois grande parte dele vem voltando, e para se investir, não pode investir a uma pessoa, direcionar a alguém, mas a partir do momento que se cria essa associação, esse grupo de pessoas, aí na coletividade, dá o respaldo para que a Câmara de Vereadores aprove as leis de incentivo e a prefeitura possa colocar recursos. Então, por isso que é importante, ressaltamos mais uma vez a reunião da semana passada, com produtores, corvateiros e com o poder público, tanto prefeitura quanto Câmara, porque quem vai fazer as leis e vai autorizar a prefeitura a gastar são os vereadores, e o prefeito só pode investir se for na coletividade. Então, isso é bastante importante esclarecer, né, Sinara? Sim, né? Assim, a gente fala que as ações coletivas têm mais respaldo, né? E tem mais fundamento a gente vê que ações isoladas, né? Dessa forma, a gente constituindo essa associação, a gente pode partir para várias buscas de recursos e a visibilidade também, né? A gente vê que a forma correta de buscar, sendo dessa forma coletiva, nós temos dentro da Câmara de Vereadores as emendas impositivas também, né? Que são emendas que os vereadores podem destinar recursos para entidades, mas tem que ser através de associação formal, né? A gente também tem a parceria e vê também a possibilidade com o Sicredi, que tem aquela questão de que eles doam recursos para sustentabilidade, com ações para associações também, né? Então a gente vê que são várias portas que se abrem da forma associativa, né? E coletiva. Então
essa maneira que a gente achou e que está indo à frente, né, avante, que a gente chama, que pode se dizer assim, a gente vê que isso vai trazer vários benefícios para todos, né, e principalmente para o município. No momento que a gente questiona um ervateiro, tu tira a nota da tua erva mate que tu vende? Não, a maioria às vezes não tira nota, né? Às vezes tem pessoas que não têm no KNAI lá do bloco, do talão do produtor, como atividade principal a erva mate. E então essa visão, e também a gente conversou aquele dia da comparação até com outras culturas, né? Que às vezes os produtores de erva mate não veem o quanto a erva mate rende, é rentável, né? E a longo prazo de investimento, não é investimento que tu tem que fazer todo ano para te ter uma renda igual ou melhor que muitas culturas, exemplo de grãos, né? Então, se o entendimento do produtor for esse, do produtor de erva mate, a gente já avança, né? E a gente também comentou e estamos em estudo a questão de ver que a gente tem propriedades aqui que podem ter certificação florestal, né, através da SEMA, da Secretaria do Meio Ambiente. Então, são situações que agregam valor também ao produto, né, que a gente pensa que se tu tem uma certificação e coloca no rótulo lá a tua certificação, isso agrega valor ao teu produto. Então, é uma forma também de ampliação da renda familiar. E Palmeira das Missões, com base já em conversas anteriores, nós também queremos avançar, iniciar e avançar durante esse ano com a questão da identificação geográfica da erva de Palmeira das Missões, né? Então, a gente está tentando buscar todas as formas de fortalecer cada vez mais o setor ervateiro de Palmeira das Missões. E com essa associação, a gente vê que há grande possibilidade, né, Sidney, de a gente conseguir evoluir. E também a gente participou de alguns eventos já com os produtores, eventos aqui no estado, relacionados à erva mate, né? E também durante 2025 vai ter um evento que é o Árvores Gigantes, né? Que esse Sim, ano irá o concurso, né? Que sim. irá premiar a erva mate. Então, os nossos produtores também estão ansiosos em relação a isso. É uma forma que a gente vê que todo o Estado, né, se fortalece quando há essas políticas ou há esses eventos que seja destinado ao setor, né? Que a gente vê que cada vez mais isso cresce, isso aumenta, isso fortalece cada vez mais, e a gente vê que daqui de Palmeiras das Missões, esses produtores, dessa forma associativista, né, que estamos buscando, com certeza nós vamos colher bons frutos em relação a essa atividade, né, e também a gente vê que a implantação desse sistema aqui em Palmeira vai dar visibilidade para, quem sabe, muitos municípios, né, fortalecerem cada vez mais a cadeia produtiva da erva mate. Que a gente vê que é um setor que muitas vezes não parece tão unido, né? E a gente vê assim que muitas vezes os produtores mesmos eles não têm uma expectativa de reconhecimento desse processo todo ervateiro. E a gente vê que essa forma que a gente está trabalhando, tentando trabalhar aqui em Palmeiras das Missões, vai render frutos, né? Para a gente continuar nessa atividade por longos anos aí, fortalecendo a nossa erva mate. Bom, a gente fala, obviamente, de berço da erva mate, que é Palmeiras das Missões, então, os seus 150 anos, inclusive, sediou neste ano a colheita, a abertura da colheita da erva mate no Rio Grande do Sul, num ato que também projeta o município e ganhando referência nesse aspecto. Então, Sinara, pelo canal historiadervamate.com.br, também pela Rádio do Mate, a informação que vai chegar tanto em vídeo nesse podcast, quanto em áudio também nos ouvintes da Rádio do Mate. Então, fica a mensagem aí para que cada produtor que nos ouve, independente se está no polo de um lado ou de outro, em qualquer um dos polos ervateiros do Rio Grande do Sul, se está no Paraná ou em Santa Catarina, que essa forma de trabalho, de um planejamento, de uma organização que
parte do berço da erva mate, veja que coisa bastante interessante, que sirva de exemplo também, e nós aqui nos colocamos à disposição para, ao longo do ano, começar a ver o desenvolvimento desse projeto, porque aqui se falou em várias ações, entre elas, obviamente, a criação da associação, que talvez seja colocando assim, o pêndulo de todo esse processo para ajudar, mas outras ações que estão sendo planejadas, como a questão tanto do parque, do bosque, mudas, a adubação e toda a infraestrutura, o turismo e todas essas projeções. Então, ficamos à disposição, Sinara, de ti e de todos os organizadores, para que novas informações boas do berço da erva mate do Rio Grande do Sul, de Palmeira das Missões, seja colocado aí a todos os nossos ouvintes e a todas as pessoas que acompanham esse nosso trabalho também com a erva mate. Obrigado, Sidney, por essa oportunidade. Com certeza faremos mais eventos desse, né? Atividades dessas informações. Estamos à disposição também, né? Para divulgar também todo o processo e também fortalecendo, né? Lembrando a todos que a nossa ideia é fortalecer, não importa onde a gente esteja, mas é fortalecer a cultura da erva mate e vendo essa possibilidade de crescimento, né? E sabendo que os 3 estados do Sul se fortalecem também com essa atividade, com essa cultura, né? A gente fica feliz em fazer parte de todo esse processo e também dizer que estamos à disposição, né, para qualquer informação e também colocamos convidamos a todos para virem a Palmeira das Missões, conhecer Palmeira das Missões, quem não conhece, né? E em especial, então, no nosso Carinho da Canção Gaúcha, né, que acontece em maio. Então, já fica um pré-convite e também, se quiserem vir antes conhecer a Sesc Centenário Palmeira, né? Que venham, estamos de portas abertas para receber a todos vocês.